No vídeo dessa quinta-feira eu trago a vocês um apanhado geral pelos mercados. Começaremos falando um pouquinho sobre essa medida recente da SEC em postergar mais uma vez alguns pedidos de gestores de ativos norte-americanos para o tão sonhado ETF Spot lá nos Estados Unidos. Também aproveitaremos para comentar um pouco sobre o mercado de altcoins. Duas altcoins se destacando aí em relação a alguns fundamentos, mas que isso ainda não vem refletido nos seus preços. São elas Cardano e Chainlink. Também comentaremos um pouquinho sobre o cenário macroeconômico, que últimos dados foram divulgados nessas últimas 48 horas, o que de fato eles representam e, claro, a contagem regressiva que entramos para o dia de amanhã, fechamento de semana e divulgação de payroll norte-americano. Tudo isso logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de mais nada, já peço a você que me assiste para que deixe o seu like nesse vídeo. Caso você seja novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum material novo que a gente venha a postar por aqui. Afinal, temos lives e vídeos todos os dias nesse canal. Iniciando com vocês direto ao que interessa, falaremos sobre essa notícia que todos vocês que acompanham diariamente o mercado cripto já devem ter escutado, já que é uma grande notícia. Na terça-feira vimos uma notícia um pouco mais favorável em relação a Grayscale e a SEC, vencendo parcialmente esse processo, e hoje, quinta-feira, a decisão não foi tão favorável assim, partindo, é claro, diretamente do órgão regulador norte-americano, a SEC. E basicamente, para você que não acompanhou, a SEC mais uma vez postergou a sua decisão, não de fato reprovou, e sim postergou as suas decisões para 6 pedidos aí dos 6 gestores de ativos norte-americanos. São eles BlackRock, Invesco, WisdomTree, Valkyrie, Bitwise e Fidelity. Os 6 que haviam colocado pedidos aí recentemente, agora terão mais 45 dias de adiamento aí feito pela SEC para que então possam ter novas respostas. E para você que já quer saber das datas, aqui estão as datas trazidas aí de forma bem mastigada. A primeira deadline era essa aqui e que de fato já vimos aí uma negativa, e agora teremos um second deadline, que inclusive será no dia 17 de outubro. Essa deadline inicial estava prevista por início de mês de setembro e agora no final do mês de agosto já tivemos uma resposta negativa. Agora resta aguardar o meio do mês de outubro, que é quando muito provavelmente teremos novamente uma resposta da SEC, que continua a negar repetidamente essa questão aí de aprovação de um possível ETF Spot. E aí, claro, as expectativas de todos os investidores estão para que a gente venha a ver um final deadline positivo, que todos vocês já sabem, a gente comentou em outros vídeos. A decisão final da SEC, sem poder mais postergar a sua decisão, será para o mês de março de 2024. Saindo um pouquinho desse assunto cripto, entrando rapidamente no macro, vimos nessa terça-feira, conforme eu falei no meu vídeo mais recente, 2 dados relacionados à economia norte-americana que deixaram um pouquinho a desejar. Ofertas de emprego vieram abaixo mais uma vez, o pior dado divulgado desde abril de 2021, demonstrando o arrefecimento no mercado de trabalho, ou seja, a demanda está menor por trabalhadores, e vimos também a confiança do consumidor cair um pouquinho, muito por conta do crescimento da inflação nos últimos meses, como vimos reportado aí recentemente. O IPC veio acima das expectativas na última divulgação. Nessa quarta-feira vimos alguns dados relevantes e eu trago a vocês a partir de agora. O ADP, que costuma ser identificado nos Estados Unidos como uma prévia do payroll, conhecido por lá como a variação de empregos privados, tinha uma projeção de 195 mil e veio aqui em 177, indicando pra gente que sim, esse arrefecimento no mercado de trabalho pode ser algo que está acontecendo. Geralmente é uma prévia do payroll, não necessariamente o payroll precisa seguir nessa mesma linha, nessa mesma tendência, até porque em outros momentos, com o ADP saindo acima, payroll veio abaixo, com o ADP saindo abaixo, muitas vezes o payroll veio acima, mas traça pra gente aí uma ideia assim. Então é utilizado como base antes da divulgação do payroll nessa próxima sexta-feira, que já comentaremos um pouquinho sobre isso. Vimos mais uma vez a divulgação do PIB referente ao segundo trimestre de forma preliminar nos Estados Unidos, que ficou um pouquinho abaixo aqui das projeções. Falando um pouco sobre a inflação ao consumidor na Alemanha, isso também foi divulgado nessa última quarta-feira. No mensal não veio acima das expectativas e nem abaixo, veio conforme as projeções. Já no anual ficou um pouquinho acima do projetado, mas algo, é claro, que não traz muitos problemas e nem nenhum tipo de sinal de alerta, já que inclusive é um dado
preliminar e não aumentou muito aqui se a gente for analisar o mensal. Falando um pouquinho com vocês sobre essa quinta-feira, se ontem vimos o reporte de IPC, a inflação ao consumidor na Alemanha, principal potência da Europa, hoje vimos a divulgação preliminar acontecendo desse mesmo dado na zona do euro e dessa vez sim veio acima das expectativas e é claro que é um dado que preocupa. Recentemente vimos a Christine Lagarde, presidente do Banco Central, inclusive falando que muito provavelmente manterá as taxas de juros mais altas por mais tempo e fará todo tipo de esforço necessário para controlar a inflação. E é claro que a inflação se mostrando de forma descontrolada referente a esse mês de agosto força o Banco Central Europeu a tomar medidas aí mais duras e que provavelmente terão que controlar na próxima reunião de políticas monetárias durante o mês de setembro. Eles que já estão em uma situação delicada, alguns dados recentes econômicos mostraram pra gente que passam sim por uma certa recessão, um arrefecimento da economia e que seria complicado realmente novamente trazer apertos à sua economia que já está em um momento delicado. Então eles terão uma dura decisão a se tomar no próximo mês e é claro que eu vou acompanhar e trazer sempre para vocês as novidades e para que você não perca, é claro, lembro você mais uma vez de ativar o sininho aqui no nosso canal. No dia de hoje também vimos dados importantes sendo divulgados nos Estados Unidos. O PCE, que é conhecido por lá como principal dado de inflação acompanhado pelo Fed para então trazer novas medidas de políticas monetárias, foi divulgado no dia de hoje e não deixou a desejar, nem veio muito acima, nem veio muito abaixo. Projeção no anual em 4,2 veio atendendo às projeções. Vale ressaltar que essa projeção estava acima do dado divulgado no mês anterior, mas tudo bem. Vemos aqui no mensal a projeção era em 0,2, assim como o dado divulgado no mês passado, e esse dado atendeu às projeções que haviam sido reportadas. Também no dia de hoje vimos um outro dado referente ao mercado de trabalho norte-americano, o último dado que será reportado antes do payroll amanhã, sexta-feira. Pedidos iniciais por seguro-desemprego, mais uma vez vindo abaixo das expectativas e, é claro, mostrando que menos pessoas estão sendo desempregadas nos Estados Unidos. Por mais que a demanda esteja menor por trabalhadores, vimos aqui um número menor se comparado à semana passada de pessoas pedindo auxílio-desemprego. Falando um pouquinho sobre amanhã, entramos em contagem regressiva para essa grande sexta-feira. Primeiro dia do mês de setembro, segundo, teremos o fechamento da semana e, claro, terceiro, o principal dado relacionado ao mercado de trabalho que será divulgado amanhã às 9h30 da manhã. 3 dados são importantes para você acompanhar: ganho médio por hora, taxa de desemprego e, claro, o payroll, que é a quantidade de vagas de emprego geradas fora de setores não agrícolas. Todos eles serão reportados às 9h30 da manhã e tendem a gerar volatilidade para todo o dia nas bolsas americanas. Fechando com vocês o nosso vídeo de hoje, bem curtinho, porém muito informativo, falaremos agora sobre duas altcoins que têm deixado aí ao que falar e, claro, que eu comentarei a vocês o porquê essas duas altcoins têm sido muito comentadas. Primeiro falaremos rapidamente sobre a Cardano. Eu já venho comentando aqui com vocês no canal há algum tempo que é um dos ativos que eu continuo a acumular visando o próximo ciclo de alta. Afinal, vem demonstrando um certo avanço na sua rede e principalmente um avanço em relação à quantidade de pessoas utilizando a rede e a quantidade de protocolo sendo desenvolvido nela. E hoje a notícia que eu trago a vocês, divulgada inclusive ontem, traz pra gente que a Cardano adicionou 250 mil novas carteiras desde abril desse ano. Se a gente for analisar, são mais ou menos 151 dias desde esse dado que começou a ser apurado no mês 4 desse ano, o que dá uma média mais ou menos de 1.600 novas carteiras sendo geradas todos os dias dentro da rede da Cardano. Apesar do preço não refletir esse avanço da rede, essa quantidade de pessoas novamente começando a entrar dentro da rede, é claro que é um bom dado para a gente começar a prospectar para o futuro e, claro, comprar Cardano agora para colher lá na frente. Sempre lembrando que isso aqui não é um conselho financeiro, apenas a minha estratégia como investidor, assim como você no mercado. Também é válido a gente comentar outra informação da Cardano: você pode, assim como eu, delegar as suas Cardanos de forma descentralizada em um node para participar então do processo de delegação da rede e receber rendimentos em Cardano por isso todas as semanas. E aí, basicamente, desde abril, também nesse período, tivemos mais de 30 mil novos delegadores entrando para esse mercado de delegação das suas Cardanos para os nodes existentes. Ou seja, é um ganha-ganha. Você delega as suas Cardanos de forma descentralizada e, além disso, recebe um rendimento por isso. Fechando com vocês o assunto Cardano, falando um pouquinho sobre expectativa e projeção de preço para esse ativo. É claro que todo mundo quer saber quando a Cardano vai ultrapassar $2, quem sabe até mesmo $3 mais
mais uma vez fazendo uma análise rápida com vocês. Caso a Cardano volte a ter o mesmo market cap, a mesma capitalização de mercado que teve no ciclo anterior, quando chegou a valer mais de 3 dólares, ela chegaria então a 95 bilhões, valor que inclusive chegou em setembro de 2021, e estamos falando de capitalização de mercado. Caso a gente venha a ver Cardano com uma capitalização de mercado parecida como essa mais uma vez, isso significaria que com a oferta circulante atual, a Cardano valeria perto de 2 dólares e 71 centavos. Partindo do princípio que o ativo nesse momento da gravação desse vídeo está cotado em 26 centavos, estaríamos falando de uma multiplicação de mais de 10 vezes o seu patrimônio investido hoje, caso isso novamente venha a acontecer. Saindo um pouquinho de Cardano, finalizando o nosso vídeo de hoje um pouquinho com Chainlink, eu pergunto a você, você sabe o que é o sistema bancário SWIFT? Caso você não saiba, eu respondo você agora. O sistema da Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais, conhecido como SWIFT, alimenta a maioria das transferências internacionais de dinheiro e título. SWIFT é uma vasta rede de mensagens usadas por instituições financeiras para enviar e receber informações de forma rápida, precisa e segura. Na verdade, nem tão rápida assim e nem tão precisa, mas tudo bem. Como instruções de transferências de dinheiro. Neste artigo, ele explora bababá. Beleza, agora você já sabe o que é SWIFT, né? Basicamente, o principal meio de transferência de dinheiro entre bancos no mundo inteiro, entre todos os bancos. Agora, trago para vocês uma mega notícia. Em junho, conforme a gente reportou aqui alguns meses atrás, Chainlink e SWIFT anunciaram que colaborariam com dezenas de instituições financeiras para testar como podem se conectar a múltiplas redes de blockchain. Basicamente, como todos nós sabemos, a Chainlink tem esse papel de oráculo, trazer informações fora do mundo blockchain para dentro da blockchain, falando um pouquinho sobre tokenização de ativos utilizando a Chainlink e etc. Eu não vou entrar em muitos detalhes com vocês. O que eu quero trazer de informação é o seguinte: hoje saiu a notícia, às 7 da manhã, 31 de agosto, SWIFT, experimento de tokenização com a Chainlink, transfere valor com sucesso entre várias blockchains. O sistema de mensagens interbancárias SWIFT anunciou em junho que estava colaborando com a Chainlink e dezenas de instituições financeiras para testar essa conexão de blockchains. Ou seja, algo que havia sido informado em junho que poderia acontecer alguns testes e etc. Vimos hoje que os testes aconteceram com sucesso. O que deve acontecer em seguida, eu não preciso nem informar a vocês, né? Muito provavelmente uma usabilidade sendo adicionada à Chainlink e mais algumas gigantes instituições financeiras começando a utilizar o seu serviço, o que deve muito provavelmente valorizar o preço do seu token. Bom, agora que você já sabe disso, eu me despeço por aqui, agradeço você que assistiu até o final e claro, se você gostou dessas informações, aproveita para deixar um like, se possível um comentário e eu vejo vocês numa próxima.